Olá, eu sou o Rodrigo, o fundador da Alpha e Omega The Greatest. E então eu vou contar como é que foi a minha conversão ao cristianismo e como é que eu, a partir do ateísmo, eu cheguei crente. Bom, é uma longa história, eu vou contar todos os passos, desde a altura em que eu era ateu, pronto, não acreditava, e até chegar a crente. Bom, para começar, tudo foi muito simples, foi uma coisa muito simples. Eu estava no nono ano, estava estudando, e eu pretendia ir para a medicina. E o que eu gostava bastante era de ciência. E então eu sempre gostava de ciências e via coisas sobre ciência. E aliás, eu via coisas sobre ciência que eram fora do meu ano de escolaridade. Ou seja, eu buscava mais informação com que aquilo que eu dava. Portanto, eu buscava sempre ter cultura, buscava sempre ter muita coisa. E então, houve uma pergunta que me inquietou. Como é que um universo, tal como este, consegue ter tanta complexidade em termos de leis físicas, leis químicas, leis biológicas? Como é que os seres vivos interagem uns com os outros? Como é que a vida está estruturada? Como é que as árvores, sendo simples como elas já são à perfeição delas mesmas? Tudo é um mistério. Tudo é um mistério. A ciência cada vez mais chega a dados físicos, a novos dados físicos. Cada vez descobre mais coisas sobre a natureza, cada vez descobre mais coisas acerca da física e como o mundo se comporta, como as leis da termodinâmica, que é como a energia sob a forma de calor interage com os objetos e se conserva nos objetos. Existem várias leis da termodinâmica, existem 3, salvo erro. Leis de o movimento, a cinemática, a relatividade geral de Albert Einstein, o princípio de incerteza de Heisenberg, várias coisas descobertas pela ciência que são tão complexas. E então eu fazia uma pergunta: como é que tudo isto foi criado? Como é que o universo é tão complexo e como é que ele existe? Ele teve que ser criado. Ele teve que ser criado por alguma coisa. Ok, alguma coisa. Depois de mais tarde, eu comecei a ver. Bom, se o universo é tão complexo e o ser humano também, que é o... Pronto, eu não vou dizer o ápice, porque pode haver outras civilizações, não é? Nós não sabemos, mas o ser humano como o ápice da biosfera e mais ou menos, eu não vou dizer o ápice, vou dizer evolução de algo tão pequenino que começou no início do universo. O algo foi gerado, o universo foi gerado e nós temos informação de consciência. E como é que nós temos a informação de consciência sabendo que antes do universo não havia consciência? Ou seja, o universo teria que ser criado, mas já com as informações de consciência, porque o universo era incapaz de produzir, consciência sem informações dadas. Ou seja, o nosso Criador, o Criador do universo, ele teria que ter consciência. Ele teria que ser um ser superior a nós, em termos dimensionais, em termos de tudo. E então eu comecei-me a ligar à espiritualidade. Comecei
a pensar de uma forma sincrética. Mas não era o caminho correto. Não era o caminho correto e descobri mais tarde, e eu vou explicar porque mais tarde, que não era o caminho correto. Então, primeiro tudo ia bem, não é? Tudo ia bem, foi 3 anos que andei em forma de sincretismo, não é? Andei sob a espiritualidade, e então eu comecei a pesquisar um pouco sobre projeções astrais e como o mundo espiritual, como é que ele existe, como é que será aquilo que nós chamamos de eternidade ou vida após a morte. E então eu comecei a pesquisar. Porquê? Porque sentia também que nós, ao morrermos, a nossa consciência, que a consciência que nós temos, ela não poderia desaparecer assim, com o cérebro desligando. Ela tinha que se dissipar para algum lado. Ou seja, sem o nosso cérebro estar ligado, essa energia que está no cérebro, ou cuja central é o cérebro, teria que ser dissipada para algum lado. E então dissipada para um plano superior, onde tem corpo, tem o corpo da mente, que é o psicossoma, ou alma. E então eu comecei a acreditar também em vida após a morte. E então eu pesquisava projeções astrais, de pessoas que fizeram projeções astrais e coisas assim do género. E então eu comecei, eu tinha medo de fazer a prática, porque tinha medo que alguma entidade negativa viesse e me atacasse, porque também é muito comum encontrar em espiritismo e espiritualidade obsessões espirituais, que é o que eles falam. E então eu sentia, mesmo assim, que algo faltava. Então eu comecei a frequentar um canal do YouTube, que eu não vou dizer qual é, não é? Que apresentava a espiritualidade num conceito mais geral, num conceito mais prático. Ou seja, a forma como nós vivemos, a forma como nós devemos, códigos de conduta que devemos de colocar para que a nossa vida seja o melhor possível. E então eu aprofundei-me nesse estudo, e então eu comecei a ver que coisas como o ego, como a preguiça, como coisas nefastas, por exemplo, a impureza sexual. E então o tempo se passou, e então eu sentia que faltava qualquer coisa. Eu sentia que eu comecei a fazer meditação, comecei a tentar me ligar com a matriz divina, tentar me ligar com Deus, pronto. E então eu era barrado. Cada vez que eu tentava me conectar com Ele, através do pensamento, ou através de oração, ou a oração de 4 etapas, que era a oração que eu fazia, eu tentava me conectar com Ele, e então Ele afastava-se, ou simplesmente eu não conseguia chegar ao pé dele. E então eu perguntava-me porquê. Como é que eu me ligo a Deus? Eu era sincrético e pensava, bom, então, mas se estes princípios batem certo em todas as religiões, porquê que não há? Porquê que eu não consigo ter comunhão? Então, passou-se algum tempo, até que na escola eu dei filosofia da religião. E então, claro que eu iria gostar
desse tema, pois falava do metafísico e falava como é que, em filosofia, como é que o metafísico era estudado em várias religiões. E então senti que poderíamos esclarecer. E esclareceu, mas não foi nesse sentido. Porquê? Porque assim que a professora de filosofia começou a falar do cristianismo e começou a falar do nome de Deus, ou seja, dos nomes, não é do nome de Deus, era de como Deus era conhecido e a Santíssima Trindade. Ora, a professora começou por dizer: Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E eu, ok, isto está a ser interessante. É isto. E então a professora, por um momento, diz: Deus é alfa e ômega. No mesmo momento, eu senti um temor. Senti com um receio. Não era bem um receio, era meio que um temor mesmo. É isso. E na minha mente eu sentia que aquilo era sagrado, era um apelo sagrado, era algo sagrado, muito sagrado, algo intocável que eu não podia tocar. Se ele estivesse lá, eu não podia tocá-lo, porque era santo. Pronto, eu agora sei o que é. Mas na altura eu fiquei, lá, então, mas isto aqui há uma força espiritual aqui por trás. Deus comunica-se através do cristianismo, ou pode-se comunicar através do cristianismo. Então eu comecei a ligar mais Deus ao cristianismo. E então a professora falou na Santíssima Trindade, que Deus era uno e trino, ou seja, Deus tem a sua fisionomia em termos de um ser e também pode ser exprimido em 3 seres ao mesmo tempo: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é Filho, o Filho não é Pai, o Espírito Santo não é Filho nem Pai, mas ambos eles são Deus. Ora, isto despertou-me uma curiosidade que se enraizou dentro de mim. E então eu comecei a perceber que se calhar eu vou tentar ver a raiz cristã, vou tentar pesquisar. Então comecei a ver alguns vídeos e então eu já tinha a noção de pecado, eu já tinha algumas raízes do que era o pecado, mas eu guiava-me pelos 7 pecados capitais, e se eu infringisse poderia ir para o penumbral, ou eu na altura pensava que era o penumbral, ou também chamado de inferno no cristianismo. E então eu sempre tinha aquela coisa dentro de mim, tinha algo que dizia: não faças isto é pecado. Estás a ver? Estão a ver? É uma coisa que estava dentro de mim. Não tenhas preguiça. É pecado porquê? Porque se tu tiveres preguiça, não cumpres o teu propósito. Deixas-te entrar na zona de conforto e então não vais atrás dos teus objetivos. A raiva, a ira, é pecado porquê? Porque se nós nos irarmos, estamos a criar atritos com outra pessoa. E às vezes não é só ganhar o atrito, é também responder ao atrito da outra pessoa. Porque se a outra pessoa está mal contigo e quer-te agredir de alguma forma, ou diz-te alguma coisa que te ofende, ela tem qualquer coisa contra ti.
Mas se tu responderes, tu passas a ter também. Ora, tu que estavas bem, passas a ter o mal. Ou seja, o mal passa dele para ti. E então, assim, faz com que nós agimos de forma irracional com outras pessoas. E podemos perder até a oportunidade de entender outra pessoa e ser amigo dela. Por exemplo, a luxúria. Eu pensava, bom, luxúria está ligado ao ato sexual. Não só, está ligado ao prazer, o prazer físico. Pode ser sexual, na maioria das vezes é sexual, mas está ligado ao prazer físico. Tal como semelhante à gula. Semelhante à gula. Então a luxúria, eu sabia que o ato sexual não era tudo. Teria que haver amor entre os dois parceiros. Porque ligação sexual entre os dois parceiros não funciona. Não é a raiz. Para além de perder aderência com a pessoa realmente certa. Ou seja, o ato sexual, o desejo por ato sexual pode fazer a pessoa cometer erros no futuro. Como, por exemplo, conectar-se com a pessoa só pela sua forma física, que depois, mais tarde, a paixão acaba-se. E a paixão, ao acabar-se, a pessoa já não gosta da mesma pessoa como gostava antes. E então gera a que mais casais se separam, mais desgostos aconteçam, mais frustrações entre casais aconteçam, e isso não é bom. Nós devemos buscar aquilo que a outra pessoa é para nós. E então a gula, por exemplo, se eu comer exacerbadamente a comida, para além de estar a gastar comida para outra vez que realmente tivesse fome, estava também a desrespeitar a quem não tem. Ou seja, eu, mesmo sem fome, pelo prazer de degustar a comida, vou comer mais, mesmo estando de barriga cheia já. E então era meio que falta de respeito. Eu sentia que era uma falta de respeito para com quem não tem comida, para quem não tem forma de é muito difícil isso acontecer, mas acontece. A pessoa não ter forma de se alimentar. E então a gula é pecado por causa disso. E então eu tinha essas noções e que sim, isto está errado, eu tenho que lutar contra isto. E então eu estava preso em certas práticas que eu não conseguia tirá-las da minha rotina. E então eu esforçava-me e nada. Ok. Só que depois, para a altura da Páscoa, eu vejo um filme que se retrata em Êxodo, o livro da Bíblia, Êxodo, que fala a exceção de Moisés ao Monte Sinai, primeiro do nascimento, mas eu só acompanhei a parte em que Moisés, a partir da parte em que Moisés estava no Monte Sinai e deparou-se com a sarça ardente e com uma criança. E essa criança era Deus. Pronto. E então o homem perguntou à criança. E isto é muito importante. Este nome é muito importante, porque foi o primeiro nome de Deus que eu ouvi assim, que é: Moisés perguntou quem era ele. Ele disse: eu sou. E não disse mais nada. E eu sou. E depois eu comecei a ver que, ok, antes do universo não havia nada. Portanto, o sentido de existência, ou seja, a existência,
é recessiva àquele ser. A existência é recessiva àquele ser. E aquele ser é dominante à existência. Portanto, ser chamado de eu sou. Porquê? Porque a existência a existência é recessiva. Ou seja, ele é tudo. Ele é o todo. O Todo-Poderoso. Então, na minha cabeça eu... Ei, que nome complexo. Isto é complexo. É muito complexo. E eu pensava, bom, isto, Êxodo, foi escrito por volta de meados de 500 a.C., por aí. Êxodo é um livro antigo, bastante antigo, de civilizações antigas do nosso planeta. E então, alguém ter escrito um nome tão complexo, tão abrangente, tão profundo, eu sentia a profundidade daquele nome na minha cabeça. Eu perguntava-me assim, isto é... acho que o cristianismo tem muita informação. Então eu deparei-me com um vídeo em que cristianismo e o budismo, as melhores formas de se viver. Então eu vi esse vídeo e deparei-me que o cristianismo tem as melhores leis que nós devemos seguir, porque outras religiões parece que são incompletas, não têm tanta complexidade. Então até aí tudo bem, eu via e realmente pois, tudo começou. Agora é que tudo começou quando eu estava mal. Um dia que eu estava mal, que o meu irmão, ele pregou-me com uma pedra, ou nem sei o que é que foi, acho que foi uma semente de uma árvore que estava no chão. E então pregou-me e eu sentia-me muito frustrado, e eu temia. Eu tinha medo que ele me fizesse algum mal, assim, porque ele tinha práticas más, mas eu cheguei a pensar que ele era psicopata e algo do género assim. Eu desconfiava muito das pessoas, é o que eu digo. Eu desconfiava muito das pessoas. Eu, sem razão nenhuma, eu começava a fazer filmes na minha cabeça de coisas que nem eram. Então eu estava cheio de medo dentro do carro. Eu estava temendo e não sabia bem o que fazer, até que uma intuição na minha cabeça, um pensamento, diz assim: tu perdoa-o. E eu, ok, eu vou tentar perdoá-lo, vou tentar. E depois a mesma houve outra intuição que me veio à cabeça e disse-me que esquece o que se passou, esquece tudo. Eu, na minha própria mente, na minha mente, um pensamento, uma intuição, veio-me à cabeça outro que para esquecer aquilo. Ok, passou-se alguns segundos, eu acalmei-me um bocadinho, então a mesma intuição disse-me: feche os olhos, eu sou um anjo do Senhor. Ok, eu fechei os olhos. Eu pensar, bom, isto é uma meditação, eu vou tentar me acalmar, vou tentar seguir este pensamento que me vem na cabeça, vou tentar segui-lo. Não era uma voz audível que eu ouvisse, não que eu não tenho problemas de saúde, graças a Deus, mas era um pensamento, um pensamento muito forte que me vinha à cabeça. E então eu simplesmente fechei os olhos e
outro pensamento veio-me à cabeça. Imagina-te com uma legião de anjos. E eu imaginei-me com uma legião de anjos. Sim, era uma legião enorme. E estava um anjo à frente. Eu presumo que seja um arcanjo. Não sei quem era. E não sei o que é que representava esse arcanjo. Mas sabia que era um arcanjo e que estava liderando aquela legião de anjos. E aquele arcanjo dizia Alfa e nós repetíamos Ômega. Quando ele disse Alfa e a legião de anjos Ômega, a primeira vez, senti um calafrio. Uma coisa diferente. Comecei... Sei lá. A segunda vez que o arcanjo disse Alfa e os anjos disseram Ômega, dessa vez veio como se fosse uma força tão forte, um trovão mesmo, parecia um relâmpago, uma coisa forte dentro de mim mesmo, que me estremeceu tudo, os órgãos, estremeceu tudo, e eu, uou, o que é que se passou? Uma explosão de alegria mesmo dentro de mim, saciou aquela sede, aquele algo que faltava quando eu andava na espiritualidade, aquele algo que faltava em mim foi saciado naquele momento. Eu senti uma alegria, uma paz enorme, e comecei a ver, o Deus do cristianismo é Ele, este é Deus. Ok, eu ainda não aceitava muito bem a Cristo, não aceitava, pensava que Ele era um ser ascensionado, que ensinava muito boas coisas, mas nunca cheguei a pensar que Ele era Deus, até ao dia da minha conversão mesmo, que depois comecei a ver mais vídeos acerca do cristianismo e deparei-me com aquilo que aconteceu comigo, daquele raio que aconteceu comigo. Era contado por outras pessoas também. Outras pessoas relatavam a mesma coisa. Quando tu sentires o teu corpo vibrar numa força muito grande, numa energia positiva muito grande, e tu sentires amor e paz no coração, é uma ação do Espírito Santo. E eu, eu fiquei naquela altura, faz sentido. Depois eu deparei-me com um vídeo que era uma pregação que falava do amor de Deus por nós e falava de o quanto Cristo nos amava, de tal forma que foi para uma cruz e sacrificou-se por nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Então eu preciso de lutar contra o pecado, mas não é a luta que me salva. Era mesmo aquele sacrifício que me salvava. E então eu fui para a cama e senti um amor muito grande, uma coisa muito grande, que era inexprimível. E naquela altura, naquele momento, eu aceitei Jesus. Disse, ok, Jesus Ele veio, Ele é Deus em pessoa e veio para nos salvar. Naquele momento eu senti um amor muito grande, não sei explicar, era uma força poderosa dentro de mim, um amor muito grande. Eu sentia amor, sentia mesmo os mesmos sintomas de uma paixão, os mesmos sintomas de quando alguém se apaixona por outro alguém, estavam presentes, eram os mesmos sintomas. E então comecei a perceber, ok, deixa lá ver, isto aqui é o meu pensamento. Então, mas onde é que isto se liga? Onde é que isto tudo se liga? Espera aí,
E depois comecei a perceber, para Deus ter criado o universo, Ele criou o universo com princípios bíblicos. Em primeiro lugar, nós temos o amor e a fé, a concretização do feito. Amor porque Ele era o todo e é o todo e doou uma parte de si ao nada para gerar o universo. Ou seja, Ele gerou o universo com amor. Ele teve que tirar uma parte de si. E então, ainda mais, Ele teve que visualizar com a fé que o universo ia se gerar, porque do nada não havia indícios nenhuns para que o universo fosse criado. Não havia nada, informação nenhuma. Ele criou toda a informação que existe. Então, ele teve que depositar a sua fé. Ele teve que dar um salto de fé, tal como nós. E então, eu cheguei à conclusão de que tudo o que a Bíblia nos ensina é tudo a respeito de como Deus é. E bom, esta foi a minha conversa. Este foi o meu testemunho de como me converti. De hoje em diante eu tentarei buscá-lo todos os dias e não vou cessar. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o vosso like, ativem o sininho e é isso. Que Deus vos abençoe.